Saúdo todos os jovens com a paz do Senhor Jesus e nesse encontro com jovens nós vamos tratar de um tema que já temos tratado durante esse mês de novembro, que é a instrumentalidade do jovem. E neste culto, nesta aula, nós vamos falar da nobreza do jovem. E aquilo que nós vamos centrar o nosso estudo é sobre honra teu pai e tua mãe. Então, para nós entendermos aqui, a primeira coisa importante é o verso que nós vamos meditar sobre ele, que nós vamos ver a extensão da profundidade desse verso, que foi um dos mandamentos do Senhor para os dias que hoje nós estamos vivendo. E o texto diz assim, Êxodo 20, 12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Qual o objetivo hoje para nós alcançarmos aqui junto com os jovens? O primeiro é entender o caráter forjado pelo Espírito Santo na vida do jovem, para enfrentar as oposições dos últimos dias. Um outro ponto importante é o ataque à família, que na verdade ele vem desde muitos anos. Toda a jornada da igreja isso aconteceu, mas nessa última hora, nesse último momento, o ataque é muito grande. E o terceiro ponto são os resultados do atendimento pelo jovem às orientações que Deus dá para a vida do jovem e a vida do servo de uma forma geral. Bom, esse texto está relacionado ao livro de Êxodo, né? Êxodo foi o segundo livro da Bíblia e que fala exatamente da saída de Israel do Egito. Israel saiu do Egito por um milagre, né? Tudo aquilo que o povo de Deus, na vida do povo de Deus aconteceu foi por milagre. E Deus preparou um homem, uma criança inicialmente, que era Moisés, que nasceu diante de um juízo de Faraó, que era para matar todos os filhos, né, das hebreias, porque a nação estava crescendo, ou seja, o povo de Deus estava crescendo, se multiplicando, porque a bênção do Senhor esteve sempre presente, está presente sobre o povo de Deus. Então Deus preparou Moisés, e Moisés coube a ele, por revelação, por orientação do Senhor, tirar o povo do Egito para levar até a terra prometida. Aos 3 meses daquela caminhada, eles pararam no Monte Sinai, e no Monte Sinai o Senhor deu as ordenações, os mandamentos. E quando o Senhor vai dar os mandamentos, antes que Moisés suba ao Monte Sinai, Deus deixa uma orientação, fala a Moisés, dizendo assim, olha, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, ele estava falando para o povo, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso está em Êxodo 19, verso 5. O que o Senhor estava mostrando? Que ele iria estabelecer para a vida do seu povo uma nova forma de vida. Não aquela forma de vida que eles estavam vendo e alguns até mesmo estavam se assemelhando àquela forma de vida lá no Egito. Mas ele ia estabelecer algo novo, porque ele iria estabelecer um governo, era um governo de Deus. Durante toda aquela jornada, Deus haveria de operar, e ele estabeleceu ali no monte, com Moisés, 10 mandamentos. E um dos mandamentos é esse que nós lemos aqui nesse verso. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, isso era o propósito de Deus para a vida de Israel. E nós vamos fazer agora um paralelo profético, porque da mesma forma que Israel saiu do Egito, a igreja hoje ela vai sair deste mundo. A situação que Israel passou no Egito é um paralelo da situação que nós estamos passando como igreja fiel também nessas últimas horas, porque em breve nós alcançaremos a terra prometida, estaremos com o Senhor Jesus na glória. E a situação de Israel era uma situação, estava vivendo ali, vendo o Egito sendo assolado por todas aquelas pragas. Nós estamos vendo isso também. A situação que hoje o mundo se encontra, e que isso tem sido falado nos seminários, é de uma nuvem negra sobre o mundo. E essa nuvem negra, o que ela está trazendo? Está trazendo um caos mundial.
ela está trazendo uma insegurança mundial nas nações, nas pessoas, a falta de liderança, está trazendo aqui a multiplicação da iniquidade, foi aquilo que o Senhor Jesus falou, né, que por esfriar o amor de muitos, né, e era um resultado do aumento da iniquidade, né, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Nós estamos vendo isso, os lares em aflição. Esses são os resultados dessa nuvem negra que está sobre a terra, mostrando esse paralelo profético sobre a situação do mundo hoje e aquilo que Israel viveu antes de sair para aquela jornada para a terra prometida. Mas não é somente isso. Essa nuvem negra, ela vai gerar, já há algum tempo, ela vai começar a forjar o caráter do homem dos últimos dias, que são os últimos dias que nós estamos vivendo. Paulo fala muito claro do caráter desse homem quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, nos capítulo 3, versos 1 a 5, que diz assim, era o Espírito Santo falando, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, ou seja, nos nossos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Alguém tem dúvida disso? Porque haverá homens amantes de si mesmo, é a testificação da situação do homem nessa hora. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, nós deixamos isso aqui, inclusive, evidenciado, porque o mandamento com promessa era honra teu pai e a tua mãe, era a família, era essa necessidade do jovem, daquele que é filho, honrar os seus pais. Mas ingratos, profanos, sem amor com os bons, traidores, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E a orientação que o Espírito Santo dá, destes, afasta-te. Então, essa é a situação que está refletida onde? Ela está refletida nas escolas, está refletida nas universidades, está refletida no ambiente de trabalho, muitas vezes nas amizades, né? Aqueles que nos cercam, os colegas, etc. Tudo isso faz parte desse caráter do homem nos últimos dias, que o pensamento, ou seja, o caráter que foi forjado, é esse por conta de uma nuvem negra que está sobre o mundo. Mas muito mais do que isso, a nuvem negra age sobre o mundo, ela forja o caráter do homem para essa última hora e ela vai gerar a mudança de uma sociedade. Que sociedade é essa? É uma sociedade que vai ser criada exatamente para preparar o cenário do anticristo. E que a igreja fiel, ela não permanecerá aqui, mas ela será arrebatada antes que tudo isso estabeleça. Mas os albores desse cenário nós já estamos vendo. Então, é um novo padrão geopolítico, é um novo padrão comportamental, um novo padrão religioso, moral e cultural. Então, esta nova sociedade, ela vai ser construída através da desconstrução dos valores anteriores, do padrão comportamental que existia, do padrão religioso, moral, etc. E tudo isso exatamente para estabelecer, para preparar o mundo para o reinado do anticristo, que reinará durante um período muito pequeno, onde uma grande tribulação vai acontecer. Mas nós estamos discernindo nessa hora tudo isso. Como que essa mudança acontece? Bom, o padrão geopolítico. O geopolítico fala das nações, daquilo que é o envolvimento das nações, a troca de informação, o crescimento das nações. Então, esse novo padrão geopolítico é para a preparação de um pacto mundial. A palavra vai dizer isso. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,7, diz assim, Paulo dizendo, porque o mistério da injustiça opera. É o mistério da injustiça. Nós conhecemos o mistério da justiça, porque é o mistério da justiça que é Jesus e que é pelo poder do sangue dele é que vai nos levar à eternidade. Mas esse mistério da injustiça, ele está oculto ao mundo. As pessoas não estão discernindo isso. E ele já está operando. Somente há um, Paulo disse assim, que agora resiste. Quem é esse? É o Espírito Santo. Ele está resistindo onde? Está resistindo, sustentando a vida da igreja diante dessas aflições, diante de tudo aquilo que nós temos passado. Mas até que do meio seja tirado. Ou seja, até que o Espírito Santo tire a igreja e leve ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Um outro padrão de desconstrução é sobre o padrão comportamental, ou seja, é o comportamento das pessoas.
E isso, a verdade relativa, tem um fundamento especial, porque tudo hoje nós vivemos em um mundo que a verdade é relativizada. Todas as coisas são relativizadas. A palavra está sendo relativizada por muitos. Ou seja, os padrões comportamentais estão sendo relativizados, ou seja, a permissividade, aquilo que é verdade para um não é verdade para outro, então não há uma verdade. Este mundo não tem uma verdade. E isso potencializou de uma forma especial nesses últimos dias. O que a palavra diz? E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então, os jovens podem observar essa desconstrução, como ela está ocorrendo rapidamente. Uma outra faceta, né? Um outro padrão é o padrão religioso, que Pedro vai falar em 2 Pedro 2:1, olha o que o texto diz. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. É o futuro, porque na igreja primitiva aconteceu isso, mas agora muito mais. Que introduzirão heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, é o surgimento da apostasia, ou seja, é aqueles que vão se insurgir contra aquilo que um dia viveram. Uma outra alteração dessa nova construção é o padrão moral. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai mostrar a situação moral desse mundo. Olha, porque pelo que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Está em Romanos 1, 26 e 27. A imundícia para desonrarem seus corpos entre si, porque até as suas mulheres abandonaram o uso natural, contrário à natureza. Também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Ou seja, a moral também é relativa. O padrão moral está mudando. E, finalmente, o padrão cultural é a aceitação do erro como prática de vida. É cultura. O que a palavra nos diz, né? Mais uma vez, Paulo escrevendo aos Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa é a situação que o mundo está vivendo, que o jovem está vivendo, que a igreja, de uma forma geral, ela está vivendo. Ela está participando exatamente disso e vendo essa desconstrução de uma sociedade para a construção de algo novo. Mas a nossa esperança, o nosso alento, o nosso consolo é que, quando essa sociedade estiver bem estabelecida, nós não estaremos aqui, nós estaremos na glória com o Senhor. Então, nós podemos começar a entender aqui algo muito especial, os últimos obstáculos para a concretização de todo esse intento do adversário, esse intento maligno. E está relacionado aqui ao texto que nós lemos. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Os irmãos observem aqui dois elementos que são os elementos que têm sido combatidos nessa hora. O primeiro é a família, porque Deus ordenou, olha, honra teu pai e a tua mãe. Então está ligado à família. A família que o Senhor constituiu. A família que lá no Éden o Senhor já estabeleceu. E deixará o varão, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, um só pensamento, um só entendimento, na presença do Senhor. E o segundo é a fé. Por que a fé? Porque é a terra que o Senhor te dá. Tudo aquilo que o mundo nessa hora, quando nós falamos de mundo, nós estamos falando do consórcio do adversário com a carne. O consórcio do adversário com a carne vai fazer exatamente aquilo que o adversário quer. Mas nós somos diferentes. O nosso consórcio é com o Espírito Santo. Então é a carne, né, que recebeu a bênção do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, e aí não é mais a nossa vontade. Como Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na fé do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então esses dois obstáculos, eles estão presentes de uma forma muito veemente na vida do jovem, porque o jovem é que ele está construindo a sua vida, está preparando a sua vida. É um casamento, é a sua vida profissional, as suas necessidades,
e o adversário quer destruir exatamente a família, desvirtuar o conceito de família, o entendimento de família e desvirtuar a fé. E nós podemos perguntar aqui aos irmãos, onde está a nobreza do jovem? Nós vamos lembrar de Moisés, que foi aquele que foi comissionado por Deus para tirar aquela nação de Israel do Egito e levá-lo para a Terra Prometida. A nobreza do jovem está relacionada àquilo que Moisés passou também. Os irmãos observem no texto, quando o autor aos Hebreus fala da galeria da fé, ele, quando se refere a Moisés, ele diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Essa foi a definição de Moisés. Moisés foi criado junto com a filha de Faraó, mas ele teve consciência que ele, mesmo estando ali, junto da filha de Faraó, junto com Faraó, com o Egito, ele sabia que a sua origem e a sua descendência era outra, a sua forma de vida era outra. Por isso que ele entendeu pelo Espírito que ele mesmo grande, ou seja, já com consciência, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha, eu não pertenço ao Egito, eu não pertenço a esse mundo, eu sou hebreu, eu tenho uma bênção, eu tenho um Deus que opera e que vai continuar operando na minha vida em todos os sentidos. É o Deus que operou na vida dos patriarcas, é o Deus que sustentou a vida de todos aqueles que vieram antes dele, e é o Deus, nós podemos dizer, que continua sustentando a vida de cada um de nós, a vida do jovem, as nossas famílias, os nossos lares, nos preparando para subir para a eternidade. Então, meus queridos, a nobreza do jovem está relacionada a isso. Olha, é recusar aquilo que é desse mundo. O apóstolo João, quando ele fala do mundo, ele diz assim: olha, não ameis o mundo, porque no mundo há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o amor do Pai não está nisso. O amor do Pai está no coração daquele que entrega a sua vida na presença do Senhor Jesus. E é isso que nós temos certeza, que os irmãos desejam a cada dia. Prosseguir nessa caminhada, sendo nobres como Moisés foi, e simplesmente a nobreza estando relacionada a esse desejo, a essa contrapartida desse grande amor de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus para nós. E a nossa contrapartida é essa, olha, é recusar ser chamado, ser identificado, se conformar com as coisas desse mundo, mas a cada dia nos preparar para esse momento especial, diante de uma situação de um mundo que vai de mal a pior, mas nos preparando para uma eternidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a cada jovem e que a palavra possa operar no coração de cada um dos irmãos para que sejam usados como instrumentos de poder nas mãos do Senhor. A todos, a paz do Senhor.